missão de implementá-lo? Renato Boas, bom, você me conheceu na pegada lá no comecinho, assim que eu saí da internação. Eu me internei na comunidade terapêutica em 2014, né, por conta de álcool e droga. 25 anos fazendo uso de álcool e drogas, chegou no limite que eu precisava... Chegou uma hora que eu não sabia mais se eu era alcoólatra ou se eu era dependente químico, né, e depois eu fui descobrir que é tudo a mesma coisa. E lá dentro eu comecei a descobrir os gargalos, né, pessoas que fazem a comunidade terapêutica, principalmente pessoas em situação de rua, que lá ficavam 2, 3 meses e depois já logo falavam, eu vou embora. E eu comecei a fazer as perguntas, né? Falava, mas você vai embora por quê? Falaram, não vai adiantar nada, eu vou voltar para a rua, né? Ou seja, eu comecei a ver essas falhas na engrenagem. Pessoa entra, pessoa sai, pessoa entra, pessoa sai, pessoa entra, pessoa sai, e a engrenagem continua a mesma, né? E lá dentro eu comecei a fazer perguntas, né? E fui repreendido, obviamente. Falei, bom, vou esperar. Tipo, não tem que questionar nada, aceita o que está te dando. Tanto é que a última pergunta que eu fiz, eu falo, porra, meu, você já acha certo, cara? Você ficou 6 meses com o cara sai e recai no primeiro dia, entendeu? Você acha isso certo? Né? E aí eu comecei a ser repreendido, obviamente. E aí eu comecei a fazer um trabalho lá dentro mesmo, eu comecei a criar essa casa apoio. Como a vida inteira eu sempre trabalhei na rede hoteleira, né, de hospedagem de médicos, então eu tenho uma dinâmica, uma rapidez muito fácil para trabalhar com essa área de hospedagem. E aí eu montei uma casa apoio. O objetivo começou a acolher as pessoas que terminavam o tratamento, porque eu vi A sequência. Porque o que eu percebi? Eu percebi duas vertentes ali. Pessoas em situação de ruas e pessoas que têm a família com vínculo fragilizado. Essas pessoas com vínculo fragilizado, quando voltava para a família não estava preparada. Então o cara não aguentava o tranco. A estrutura não estava preparada. Legal. E aí na primeira semana o cara recaía e voltava. E aí eu comecei a acolher essas pessoas, por quê? Porque eu comecei a perceber que essas pessoas precisavam de um tempo. O fator limite é tempo. Ou seja, há 10, 20 anos, essa pessoa dá problema, ela dá trabalho para a família. Então a família não acredita. 10 anos a pessoa só mentindo, falando que vai mudar, que vai mudar, que vai mudar. Vira uma codependência, né? A família é totalmente codependente. Aí o que acontece? Eu comecei a acolher essas pessoas. O resultado foi tão louco, Boaz, mas tão louco, que dava o quê? Dava um mês, a família me procurava. Tipo assim, né? Falava, e aí, cadê meu filho? Pedindo um help, um resultado. Não. O gozado, o interessante é que perguntava se meu filho dele tinha morrido, o que eu tinha feito com o filho dele. Estava vivo. Falei, não, cara, seu filho está vivo e está bem, vem aqui ver. Falei, eu não acredito. Falei, você tem que vir aqui ver, né? Por quê? Porque o propósito era exatamente esse. Separar ele da família, para que ele possa provar para a sociedade, para a família, que ele está bem, longe da família. Primeiro para ele. Para ele, sim, primeiro para ele. É? Primeiro para ele e depois para a família. O que aconteceu? A família, ela aparecia lá na Casa Apoio com essa seguinte temática, né? O que aconteceu com o meu filho? Por quê? Porque até então, a vida inteira, era traficante batendo na porta, era um cara roxo, quebrado, isso e aquilo. Então, quando a família chegava lá na Casa Apoio e viu o cara gordo, sarado, trabalhando, fazendo curso, entendeu? O que acontecia? A família se espantava. Desacreditava. Falava, o que você fez com o cara? Eu fazer amor pra ele, carinho e ressignificando o cara, né? E aí a família pegava e chamava ele para ir almoçar ou jantar. E eu meio que dosava isso, entendeu? Eu falei, não, você só vai lá, almoça e janta e volta. Bate e volta. Né? Vamos devagar com a coisa, entendeu? E aí essa semana ele ia, na outra ele ia. Vai integrando, ele vai reintegrando. Devagar, entendeu? Devagar. E aí a família ia entendendo, porque aí eu ia ensinando a família, coisa que a comunidade deveria ter feito e não fez, entendeu? Então, ia falando para a família, olha, vocês precisam tomar algumas precauções, por exemplo, ô pai, na hora que seu filho for, tira a cerveja da geladeira, porque cerveja é gatilho. Lógico. Entendeu? Entendeu? Porque tem família, pra vocês terem uma ideia, gente, quando eu comecei o trabalho, olha pra você ver que loucura. O cara terminava o tratamento e a família tava esperando o cara lá com uma festa, velho, com chopp. E aí, filhão? E aí? Vamos tomar! Não, achando que fosse uma gripe que sarou. Matando o cara de novo. Ô Ricardo, eu acho, assim, a minha visão é que o grande desafio, para quem está vinculado a essa história de drogadição, etc., ao vício, é justamente se livrar do ambiente
do meio, do relacionamento que convive. Exato. Né? Porque a dificuldade, pai, você passa um tempo fora disso daí e quando você volta, você começa a se relacionar com as mesmas pessoas. Esse é o grande problema na minha visão, né? É 90%. Porque você falou, não, eu estou no mesmo ambiente, são as mesmas amizades, fisiologicamente, se a pessoa não estiver muito convicta, ela tem as mesmas necessidades fisiológicas. Aí e entra a dependência fatalmente, psicológica. claro, Também, fatalmente ela vai também. voltar a ensejar nessas E vai entrar situações de aí novo. de loucura. Vou fazer uma pergunta para você. Você fala, que legal, você é testemunha e viveu isso. 25 anos. Como que é? O que gerou? Qual foi o gatilho que você entrou por esse mundo? Qual foi o motivo? Qual foi? Cara, isso é muito peculiar e Assim, subjetivo, né? claro. Lógico, eu vou falar o da O minha testemunhal, o experiência. seu testemunhal. O meu, mas isso é muito subjetivo, entendeu? O meu começou lá pelos 12. O que te levou? O que me levou? Eu sempre tive... Curiosidade, tá na turma, essa coisa, pá, Não. ser a careta e pá. Tem tudo isso. Tem, Tô falando tem. como terapeuta. Tá, então, mas eu tô falando a parte mais subjetiva, porque Sim. isso é muito subjetivo, Sim. é muita pessoa. Pra mim foi mais curiosidade, entendeu? E Tá. uma sensação fora do comum de viver uma realidade anormal. Subjetivo. Como Doors, entendeu? Que a gente tava falando, eu queria viver fora. Entendeu? Viver uma viagem no plano Uma astral. viagem é uma... Legal. Não É o interessa. que todo eu mundo, posso- é o que todo mundo leva todo mundo aí Uma pra esse fuga cara. da realidade. Uma fuga, mas veja bem, não teve um gatilho porque eu tive um contexto, vamos dizer assim, bom, entendeu? Eu não, tive, Tradição, eu não vivi na pobreza extrema, na violência, nem nada. Eu simplesmente... Curiosidade de viajar. E essa entendeu? curiosidade levou quanto tempo você nisso? 25 anos. Não, isso também já é uma peculiaridade da faixa etária, da adolescência. Sim. De você querer ter Descobrir. experiências novas, até a própria questão do rebeldismo. Sim, né? também. Você, Que sou faz rebelde, parte. eu sou jovem, eu sou Ovelha jovem. negra, a famosa Ah, você ovelha. falou que não pode, agora que eu vou. A Isso. famosa ovelha negra, porque o proibisse Não pode usar droga? Tô dentro. Não, né? só porque não pode, aquele lance das menininhas, lembra da época o chavão, sexo, droga e rock and roll. Sim, é isso mesmo. Não é isso? Agora, assim, a pergunta do Carlos Ribeirão é interessante, né? Como que você entrou para esse mundo? Agora, o mais interessante, o mais motivador, o mais bonito de se ver é como vencer, como sair desse ciclo vicioso, que é o que nós acabamos de falar, dessa rotatividade entre você estar limpo e cair na mesma situação, ter os mesmos relacionamentos. Como passar essa barreira aí para estar igual você hoje, ser uma referência nesse mundo? Olha, Bola, o que você falou é exatamente a verdade mesmo. Comunidade terapêutica, clínica, qualquer tipo de tratamento que a pessoa fique internada, teoricamente é muito simples e fácil. Por que eu te pergunto isso? Por quê? Porque lá na fazenda lá não tem droga, lá não tem mulher, lá não tem gatilho. Entendeu? Então, na minha opinião, é o que eu estava falando na live ontem, entendeu? Acho que todo mundo que tem algum problema com álcool e drogas, né, independente do grau, ele deveria fazer pelo menos um tratamento na vida, para poder aprender a falar a linguagem da dependência química. Aqueles lances de AA, de NA, de 12 passos, né? Saber que ele tem uma doença, saber que é pro resto da vida, saber que tem que evitar lugares e pessoas, entendeu? Desculpa, você sabe, né, Paulo? O cara precisa de um acompanhamento psicológico. Outra coisa, a mídia. Se beber, não dirija. A mídia está sempre também bombardeando. Com certeza. Você concorda comigo? É um dos certeza. fatores também que leva o cara, entendeu? Achar legal aquela loira linda. Toma, não vai dirigir. Pô, cara, dá licença, né? Eu sempre trabalhei no método mais na abstinência total. É óbvio que hoje na prática, eu descobri na prática que isso é quase que impossível. Há casos e casos. Graças a Deus eu fiz uma internação só e nunca tive nenhuma recaída e nem com cigarro. Com 2 anos, 1 ano e meio eu parei de fumar. E olha que eu fumava 2 maços de cigarro, entendeu? Mas é o que o Boaz falou, é a pura verdade. O problema tem que ser trabalhado mais aqui. A visão de tratamento de álcool e drogas, ela é relativamente nova. Há 20 anos atrás, entendeu, Boaz? Era todo mundo jogado no Santa Teresa e era tratado como louco, entendeu? O alcoólatra. Era assim que era tratado, era danoninho o dia inteiro e força pro cara. Então veio as comunidades terapêuticas, depois veio a revolução das comunidades terapêuticas, transformar
comunidade, essas comunidades fundo de quintal, em comunidade de verdade, né? Regularizar, colocar dentro da tipificação, ou seja, a pessoa faz um tratamento ali, na minha opinião, ela tem que fazer pelo menos 1, 2 tratamentos, dependendo do caso. Hoje você pega, é muito comum você ver pessoas com 30 internações. Você tem noção do que é uma pessoa com 30? Loucura. Imagina você com 40 anos, 30 internação, cada internação 6 meses. Faz as contas, quantos anos você viveu na rua? Você passa maior tempo, entendeu? Institucionalizado. Loucura. E o problema está aqui fora, igual o Boaz falou. Não, o problema é aqui É fora. aqui fora, é aqui Lógico. fora. E o poder público nessa história? Qual Pô, qual a Legal. atuação? Por exemplo, eu atuei muito tempo como voluntário com moradores de rua aqui em Ribeirão Preto, no antigo CETREM. Eu vi muito o papel da igreja evangélica lá. É lógico que há Faz um parte, interesse de faz agregar parte. fiéis, mas ao mesmo tempo também auxilia, dá um apoio espiritual para que a pessoa, Sim, encontrar um caminho. encontrar um caminho, um norte pelo menos. uma comunidade para se integrar também, parte. faz parte, é natural e ajuda. De fato eu vi que ajuda. Mas o CETREM foi parar lá no final da Avenida Brasil, num antigo motel. E aí eles falam que não é higienização, né? Não, imagina. Claro que não. E como morador de rua chega lá, né? É interessante, né? Mas não é higienização, viu, gente? Isso não é higienização. Aqui é só um acolhimento descartável, jogo rápido. Não é. Né? Então, assim, qual é o papel que o poder público tem exercido com relação aos moradores de rua e aos dependentes químicos aqui em Ribeirão Preto? Eu falei para vocês tomar cuidado com o que pergunta. Nenhum. Para mim, a assistência social está tendo um retrocesso. Se vocês pegarem, é só vocês repensar um pouco, ainda, principalmente você. Dá uma olhada lá atrás, há 4 anos, vê quantos moradores de rua, quantas pessoas em situação de rua Exatamente, tinha, exato, e vê quantas hoje. tem hoje. Entendeu? Ribeirão Preto se transformou a Califórnia brasileira em situação de rua. Hoje eu venho estudando, entendeu? Você sabe, você conhece meu trabalho, Renato. Eu venho estudando políticas públicas, agora junto frente ao Ministério Público. Então, uma coisa que sempre ficou na minha cabeça, né? A assistência social não dá voto, por isso que ninguém liga e tal. Mas eu estou chegando a um consenso. Não dá voto, mas dá dinheiro. Por quê? Porque você tem vários equipamentos, como no caso o CETREM, e o CETREM, eu conheço o CETREM há 6 anos que eu estudo o CETREM. Rua Pernambuco. E o da Pernambuco. Então o da Pernambuco. O que é o CETREM? O CETREM é a casa de acolhimento hoje lá, que está lá no final da Via Brasil, que é dividida em 4. O funcionamento Ao imigrante, né? Você tem o refeição. pessoal que vem de fora. Não, é porque na verdade ele é dividido em 4. Então você tem migrantes, mulheres, entendeu? Tipo casa de passagem, entendeu? Dividiram os 4 num só. Guido descendo. Né? Cataram um motel e jogaram lá pro final de Ribeirão Preto. Lá na quebrada. E não é higienização, tá, Sim, gente? sim. É só para Você deixar os joga o caras. dependente químico no ponto de venda, no principal Na ponto boca. de venda. Não, na boca do. Na boca, entendeu? Pra você na chegar boca assim. do Ali onde lobo. rola prostituição também. Rola então, tudo. prato cheio ali, prato cheio. Com mesmo. certeza. Prato Enfim. cheio. E aí o que acontece? Você tem hoje a gente tem os programas, né, estadual e federal das comunidades terapêuticas, da qual eu fiz e eu não sabia, tá? Se eu soubesse, eu teria feito o tratamento com 14 anos, né? Eu achava que era amarrado uma corrente, te dava uma picareta e força pro seu dia inteiro, né? Eu falei, jamais, vou ficar com um monte de cara altão, né? Os caras vão... Tá doido? Tá doido, meu. Como é que eu vou acordar outro dia, né? Tomar banho, sabonete, essas coisas. Mas que nada, meu, que nada. A melhor coisa do mundo. Se eu soubesse, eu tinha me internado com 14 anos, hoje eu seria um mega empresário, entendeu? Mas, infelizmente ou felizmente, eu fui descobrir essa verdade, né? Bem mais tarde. E a verdade é essa, cara. A comunidade terapêutica é tudo. E o grande lance, que não é divulgado, e eu não sei porquê, estou descobrindo agora com políticas públicas, como eu acabei de falar, hoje a gente tem 2 programas, estadual e federal, o programa Recomeço e o Senapred. Só que, devido à pandemia, está parado. Já faz quase 3 meses que as comunidades não acolhem. Então está parado. Então quem quer se internar hoje, não interna em lugar nenhum. Tá. Lugar nenhum. A opção que ele tem é a Cava do Bosque, entendeu? E o CETREM agora mudou, que o CETREM agora parece que agora é feminina e em casos de Covid para quarentena. Entendeu? Então a coisa tá bem ruim nesse sistema. Diariamente, em torno de 10 ligações eu recebo de famílias desesperadas, né? Com a seguinte temática. Pô, o que eu faço com meu filho? Ele tá vendendo a casa inteira. Eu falo, olha,
Infelizmente não tem como. A única opção é uma clínica particular, porque a clínica particular ela ainda existe. Caríssima e a família não tem Caríssima, condições. não tem, mas aí é que está o problema. Mãe que é mãe, tira dinheiro de onde não tem. Ela vende o útero, o rim, o fígado e interna o filho, entendeu? Ele E está aí- falando de internação compulsória, no caso, né? Compulsório, sim. A internação compulsória, se não me engano, ainda não passou, não entrou em discussão no STF. Assim, ela é uma pauta a ser ela é discutida. legal, você está questionando a legalidade de uma lei que existe, que prevê a possibilidade da internação Tem compulsória. compulsória e Se é involuntária. constitucional ou são não, duas. que é esse que é o questionamento do Candelouro, já é outra conversa. Peraí, né? segura Então, tudo aí, tá? Você me permite. Então quer dizer, eu tenho um filho que está com problema, então eu posso pegar um advogado e pai e requerer esse dinheiro para poder internar meu filho, se eu não tiver Na condições? verdade, não é o Não, dinheiro. não é o né? dinheiro. Não, é a Não, possibilidade perdão. da internação Da obrigatória. obrigatória. Da intervenção Isso, do Poder isso. Judiciário Esquece o money. para internar a pessoa obrigatoriamente. É porque Agora, você está tirando o direito dela. Sim, o direito de ir e De ir e vir, entendeu? de- Então, né? então você tem a compulsória e a involuntária. Eu não sei te falar qual que é qual que eu me confundo. Uma, você precisa de um juiz. A outra, você É a precisa do compulsória. laudo psicológico. É a Do laudo do compulsória. Na psiquiatra. verdade, Psiquiatra as poder duas internar. precisam, né, Ah. de uma A intervenção intervenção, legal. mas uma é voluntária, a pessoa que ela se sente na necessidade, e a que é compulsória, obrigatória, né, por conta dos seus direitos e garantias fundamentais de liberdade, né, é o grande questionamento, e é isso que você está perguntando, Candelouro. É constitucional uma lei que vincula um dependente químico a uma internação obrigatória? Mas a internação onde? Essa aqui É, também então. Esse que é o grande gargalo que eu queria perguntar. Aqui o Ricardo Tostes acabou de falar que a atuação do poder público nessa seara é quase zero, para não falar nula, né? Nula. Então eu quero falar assim, a estruturação que você tem lá, que eu conheço, né? Que é sua, a casa é sua, eu conheço a casa do Desde início. o início, quando estava em construção. Falta de estruturação, apesar da sua grande vontade, e hoje eu vejo uma casa completamente aparelhada, diferente daquela quando você começou, né? E eu vejo também alguns políticos que de vez em quando Sim. vão te visitar, né? Tem ajudado, esse pessoal tem levado alguma coisa, tem sido eficaz as Apoio. visitas dos políticos que você tem recebido? E se sim, qual deles que tem promovido de verdade, com eficácia, uma melhoria na estruturação de Olha, vocês? eles têm sim, o que eu venho fazendo, como eu disse, né, eu venho estudando políticas públicas, então, felizmente ou infelizmente, precisamos dos políticos e dos vereadores para fazer leis. Por exemplo, o Marcos Papa é um que vem, é de grande valia, vem ajudando bastante, tanto é que eu ajudei ele fez uma lei para pessoas em situação de rua, e recentemente no curso do Mentoria Liderança, lá do Instituto SEB do Chaim, para finalizar o curso, a gente tinha que fazer um projeto de lei que não gerasse custo. E eu desenvolvi um projeto de lei do qual permite as ONGs a fazer esses movimentos de domingo, essas ações sociais. E já foi aprovado na Já foi Câmara? aprovado Como na foi? Câmara, Foi? 100%. 100%. 100% de aprovação. Chama Domingo Legal. Que entendeu? legal, parabéns, Ricardo. Eu fico Obrigado. satisfeito. Aqui Obrigado. o intuito do nosso programa é justamente destacar a atuação do terceiro setor, e nós temos uma liderança igual a você, que é engajada, que faz isso como um ideal de vida, nos satisfaz bastante, é motivo de muito orgulho e de muita satisfação poder fazer a divulgação desse trabalho seu, que é muito bacana. Ser humano do Legal. bem, né, meu? Galera Legal. do bem. E para você ver, essa ideia, como eu estava falando desde o início, né, dos gargalos. Quando eu estava lá na comunidade, eu percebi esses gargalos, então eu comecei a acolher apenas as pessoas que terminavam o tratamento. Pessoas em situação de rua e pessoas com vínculo fragilizado. No meio do caminho, eu estou nessas há 6 anos. No meio do caminho, eu descobri as ONGs que distribuem comida, que conheciam as pessoas em situação de rua há anos, e elas começaram a me chamar para eu acolher algumas pessoas que elas julgavam serem boas para sair da rua, mas que precisavam de um empurrão. E esse empurrão que o poder público não tem. Ah, vai pro CT. Não, CT eu não quero ir, porque lá é droga, entendeu? Lá eu quero mudar de vida e lá é o último lugar que eu vou. Então eu comecei a acolher essas pessoas. E o outro gargalo que eu descobri é o seguinte, que isso não existe, a gente está trabalhando em políticas públicas. Você não tem, hoje em Ribeirão Preto, embora tenha a abordagem, mas a abordagem ela tem os seus limites,
Hoje você não tem uma pessoa que te pega na mão e te leva para tirar o documento e volta, e te põe num porto seguro, entendeu? Depois te leva para fazer os exames. Te dá um Por quê? caminho. Porque o programa Recomeço que eu acabei de falar, que é de graça, que é do Estado, de graça sim, ele é do Estado, do estadual e do federal. Ele paga a comunidade e a comunidade é obrigada a dar conta do recado, entendeu? Então, ou seja, esse dinheiro não passa na mão do acolhido. É a comunidade que tem que ser estruturada para te dar um resultado eficaz, entendeu? Então, só que para você conseguir colocar o teu filho lá, antigamente, para você ter uma ideia, levava quase que 1 mês, 2. Por quê? Porque é muita burocracia. Primeiro, documento. Morador de rua não tem documento. Segundo, fazer exame. Isso vai levar dias. Terceiro, aonde ele vai ficar? Se ele fica no CETREM, amanhã ele tem que fazer o exame e hoje ele cachimba a noite inteira, você acha que amanhã você vai levar ele para o CETREM? Não vai mesmo. Aí é que é outra pergunta. o gargalo, aí são os gargalos. A luta antimanicomial, qual que é a tua opinião sobre isso? Olha, eu sou, o que eu vou falar é o seguinte, eu sou 100% a favor de comunidade terapêutica, eu vou explicar o porquê. Comunidade terapêutica é um modelo voluntário e é no meio da fazenda. E eu fiz psicologia, eu estou no 4º ano de psicologia. Então é o seguinte, ó, se você está aprontando um monte, eu tiro você aqui do teu meio e te coloco aqui no meio do mato, pronto, já mudou tudo. Não tem essa de treme-treme, ficar babando por causa de droga, isso aí é bobeira. Livre espontânea vontade ou livre espontânea pressão? Não, mas mesmo se for Pode pressão... ser um ou outro, né? Mas é voluntário, a hora que você encher o saco, você vai embora. Entendeu? Só É que aberto. É aberto, é uma Legal. fazenda, cara. Você vai embora. Você fala, não quero mais saber de ver O vaca. importante é a pessoa querer, né? É, Ela tem um entendeu? ânimo, essa Aí, o vontade. que acontece? Por isso que é bacana. Você vai, você vê o horizonte, não tem muro fechado que te prende. No meio entendeu? natural. É, você acaba sabia- se conformando. Você sabia, Ricardo, que isso aí era usado antigamente Era. na Grécia. Eu tenho um sonho de montar a minha clínica, assim, um espaço terapêutico, no meio do mato, para ajudar essas pessoas. Era um modelo antigo. Mas é mais ou menos igual ao modelo dos hippies lá, então Lógico. vamos ficar aqui, vamos Uma plantar e alternativa. tal. É uma Muito sociedade bom. alternativa. Tanto é que no modelo da fazenda, dependendo da fazenda, ela tem curral, ela tem galinha, ela tem porco, então cada um fica numa atividade, entendeu? E ao mesmo tempo, a equipe multidisciplinar, psicólogos, grupos de apoio e tal, a espiritualidade também. Terapia Tem ocupacional. muitas igrejas que mantêm também esse tipo de... Não. Quando eu estou falando comunidade terapêutica, Não entra- o modelo da comunidade, de todas as comunidades terapêuticas, é de manhã, todas elas, de manhã você faz uma reunião espiritual com leitura da Bíblia. O intuito é o quê? Vamos ler a Bíblia hoje e tal. Aí você fala, nossa, eu aprendi que é legal amar o próximo. Claro. Então, eles te Valores. Tem ensinam igrejas que valores. mantém mesmo. Não. Aí são outras comunidades, são outros casos, né? Já eu te falo disso. Mas agora, o intuito das comunidades terapêuticas, elas têm sim a espiritualidade, porque o tripé da comunidade terapêutica é trabalho, disciplina e oração. Então, é muito mais fácil você ensinar valores éticos e morais para uma pessoa. Educação humanitária. Então, usando Deus, uma pessoa que não sabe nem quem que é Jesus, Não tem entendeu? referência. Então é muito mais fácil. Não tem. As pessoas não sabem o que é Bíblia, cara. Sei, Então, trabalhei muito aí com você comunidade ensina, também. entendeu? E aí tanto é que você vai vendo muita hipocrisia, né? O cara acaba de falar de Deus e na fila do café tá metendo o pé no irmão. Entendeu? Fala, ô meu, você acabou de falar que amar o próximo é legal, então vamos pôr em prática. Cristo falou isso há 2000 anos atrás, e até hoje a gente tem dificuldade, entendeu? Até hoje todo mundo comete pecado. Paradigma. Então, é muito fácil falar, mas é muito difícil fazer. E não foi só Cristo, né? Cristo é uma referência, É, Jesus, Você mas... tem grandes mestres. Buda, teve o Diversos. Sócrates, Platão, entendeu? Diversos, né? Os caras vêm falando sobre isso há muito tempo. Mas a comunidade terapêutica, o que ela tem como objetivo? Pôr a teoria. Ali é um modo teórico. Tanto é que é muito louco, que lá você fala, não, eu vou mudar de vida, eu já mudei de vida, né? Eu vou pegar meu dinheiro e tal. Beleza. Só que na hora que você tá aqui fora, velho, Você vai pra boca, você vai pra boca. É aí que separa os homens dos meninos, né? Eu acho interessante, Joio do trigo. falando em políticas públicas, o modelo adotado em Nova York, não sei, pelo então prefeito Rudolph Giuliani, na época que Nova York era o símbolo máximo da degradação humana em termos de consumo de drogas. Tolerância Zero. E aí se perguntou muito o que fazer com os moradores de rua. E aí passou o trabalho feito pela equipe do então prefeito republicano foi muito interessante. As comunidades no centro
de Nova York, em Manhattan, ergueu prédios, e aí eles são muito perceptíveis nas fotos da Skyline de Manhattan, porque eles são prédios marrons, eles são da prefeitura, e eles eram cedidos mediante aluguel. Então o indivíduo tinha que, na reabilitação, pagar esse aluguel, Tinha que trabalhar, tinha que desenvolver renda. e tinha que desenvolver renda, ou seja, você dava responsabilidades para o indivíduo. Claro, muito Trabalha e bacana. ensina a Bom, pescar. ótimo. É isso. Diferente do que fizeram na Cracolândia. Eu fui lá e eu estudei. Eu fiquei lá uma semana, então eu estudei a Cracolândia. Então eu te falo os erros Na e os escola, acertos. mas isso Então o que fizeram na Cracolândia? Cataram todos aqueles prédios detonados, limparam, pintaram ele, entendeu? Cataram o morador de rua que está com crack há 20 anos e jogou ele dentro de um apartamento, sem ter nenhuma assistência. Tanto é verdade que, olha que interessante, fizeram isso rápido, modelo político, para ganhar voto, levaram 2 anos para tirar os traficantes de lá de dentro. Por quê? Você acha que o morador de rua lá sabe cozinhar, fazer isso sem um preparo? Não tem como, não tem. Sem um preparo? Não E outra tem. coisa, outra visão que todo mundo tem que pôr na cabeça. Toda pessoa em situação de rua, ela é assim, dependente de álcool e droga. Vulnerável. 99% ela pode ter ido sem fazer o uso, mas é um ser humano gregário, entendeu? Nós somos gregários. Então você vive em bando. Então você usa, eu acabo usando também. E outra coisa, pedir, você perder sua dignidade, não é fácil, cara. Você tem que ter muita empatia para você tentar entender isso, entendeu? Então a pessoa acaba bebendo, e ela acaba se tornando um dependente químico, e às vezes um dependente crônico. E aí, essa visão, falar, é só dar emprego para ele, pega ele e leva ele para tua casa, vê se você dá conta. Entendeu? Não é Deixa eu te assim. fazer uma pergunta. Você está falando isso de não dar o peixe, mas sim ensinar a pescar. E o projeto Mudando Vidas lá na Casa Apoio, vocês estão prestando alguns tipos de serviço, dando oportunidade de trabalho para essas pessoas que querem. Como que está esse projeto? Me explica aí melhor o que vocês têm feito, quais são os tipos de prestações de serviço que vocês estão fazendo e como que o pessoal interessado pode entrar em contato contigo. Tá, o que a gente faz? A gente tem uma perua lá, a gente trabalha, eu comecei a fazer há um tempo atrás limpeza em praças públicas, em equipamentos da prefeitura, isso, vamos dizer assim, quase que a meu próprio custo. Qual que era a ideia? Fazer reinserção e ocupar a mente dos caras. Por quê? O que eu descobri? Eu descobri que existe um gargalo. Quando a pessoa sai do tratamento, você tem aí, no máximo, 2 meses para colocá-la no mercado de trabalho, senão ela recai. Isso foi uma coisa que eu descobri, na prática, entendeu? Ela recai por N motivos. Primeiro, a frustração, entendeu? E por aí vai. Então, o que eu lutava ali, diariamente, com o meu próprio custo? Falando, preciso pôr esses caras para trabalhar, né? Para tentar pôr o cognitivo dele... Mente vazia, entendeu? Trabalhar. E outra coisa, quando você vai fazer um serviço, automaticamente... outras possibilidades aparecem, entendeu? Outras pessoas veem e aí vai indo. Então a gente começou com roçagem, aí teve uma equipe lá, o grupo lá da Praça da Bike, dos empresários, se chocou, se mobilizou e fizeram uma vaquinha e nos deram uma roçadeira, né? E aí a gente começou a fazer vários serviços. Aí um serviço puxava o outro. Então essa renda, o que acontecia? Administrava a casa, porque a casa, eu montei uma casa autogestora. Então eu chego lá e falo, essa casa não é minha, essa casa é de vocês. Então vocês têm que aprender a pagar as contas. Vocês precisam comprar por mistura. Hoje lá na casa mais da metade está trabalhando. Então, todos eles começam trabalhando com pequenos bicos. Então, nesse ponto, é muito difícil você trabalhar a reinserção, porque a pessoa sai sem nenhum real. E ela está acostumada a receber de 80 a 150 reais por dia. É uma pessoa... Profissão. Olhando o carro, é mais ou menos de 80 a 200, ou roubando. Qual que é o serviço que vocês estão prestando hoje? O que vocês estão disponibilizando então, para a exatamente sociedade? Limpeza de terreno, carreto, roçagem de terreno, roçagem de praça. Hoje a gente tem um grupo que nos ajuda, que é Radar SOS, ou SOS Radar, eu me desculpo, da Eugênia, entendeu? O que ela faz? Ela vai atrás de praças que tem os empresários em volta, e os empresários fazem uma vaquinha e nos contratam. E aí a gente fica fazendo aquela limpeza mensal. Embora seja um problema da prefeitura, mas aqui não é uma crítica com a prefeitura, porque a prefeitura tem lá suas demandas, mas não custa nada juntar aquele povo ali entendeu? Local. Cada um dá 10, 20 reais, nada já dá um montante que é o suficiente para a gente arrecadar uma grana, e ao mesmo tempo, o mais interessante para mim no projeto é que essa pessoa fique em pé. Por quê? Porque todas elas já mandaram centenas de currículos.
E você sabe muito bem que o O currículo não é do dia preconceito para no noite. jogo, lógico, também. Mas e é que demora, pra você ter uma ideia, eu tenho o Juninho lá, que é o caso mais interessante, que hoje ele mora 2 quarteirões abaixo, né? Hoje ele tem a própria casa e o próprio trabalho. Ele é fruto do projeto Mudando Vidas desde o começo ao fim. Ele fez desde o acolhimento, o tratamento, a reinserção e a moradia assistida. Ele conseguiu um emprego 6 meses depois que ele entregou o primeiro currículo. 6 meses. E você tá atendendo quantos usuários? Ou quantos usuários da casa, né? Hoje, do então, seu hoje trabalho? eu diminuí, né, agora com essa segunda onda do pico, entendeu? Sim. Até então eu estava acolhendo idosos Sim, para fazer redução de danos. sim. Para fazer o quê? Em vez desse cara ficar sofrendo no CETREM e tal, então pelo menos aqui ele está comendo, ele está bebendo, não está fazendo uso de droga e eu estou conseguindo tratar outras comorbidades. Ou seja, se ele vier a pegar o corona, ele está mais resistente, entendeu? São E quantos hoje que você tá hoje atendendo? eu estou com 12 na E casa. já chegou a quanto no Eu máximo? já cheguei a ter 24, já cheguei a ter 7 mulheres. Chegou um 24 pessoas. Já cheguei a ter 24. Já Que cheguei a ter legal. 7 mulheres e o restante tudo homem dentro da casa. Esse foi o pico E máximo o que eu teu cheguei. caixa, como é que tá? O caixa aí a gente tem que perguntar pro pai de cima, que ele que Ó, ajuda. assim, uma pergunta bacana. Quem quiser ajudar o projeto Mudando Vidas, como que faz? Passa as suas redes sociais, endereço, Contato. telefone, o contato, o que você quiser Uma passar. provocação também aos Sim. empresários, porque a Lógico. gente fala de recolocação profissional, mas a gente esquece da qualificação profissional. Então, existe algumas iniciativas bem interessantes, mas todas elas bem regionalizadas e bem focadas ali. Percam o preconceito e, principalmente, ofereçam uma requalificação profissional. a gente Dê tá- uma segunda chance. Desculpe, é o que você está falando, é o que ele falou. Você prepara o cidadão, ele prepara o currículo, ele chega na empresa, aí tem um SRH, que é a psicóloga lá do SRH, que vai fazer uma entrevista com o cara. E depois, de repente, eles O não... pessoal está desviando, vocês estão discutindo a pergunta, o médico Não, foi o não, seguinte, isso aí- para o pessoal entrar em contato, como que faz? Tá. Então, aqui, daqui a pouco volta a discussão, depois a gente o assunto é passa aí, instigante. passa aí, o assunto é vamos instigante. focar. Ó, A gente certíssimo. tem mais 5 minutos Tá. só, entendeu? Por isso que eu tô... Nas redes sociais, Projeto Mudando Vidas. Projeto né, Mudando No Vidas. Facebook. Sim. né? O meu celular é 99250 7957. Repete de novo, por favor. 99250 7957. Sim. Entendeu? Só que hoje, como a gente tá num momento atípico, hoje eu não estou acolhendo. Me parte o coração porque o telefone toca mais de 10 vezes por dia. Sim. Para vocês terem uma ideia, rapidamente falando, a gente faz parte também, eu faço parte do subgrupo de pessoas em situação de rua do Ministério Público, do qual a gente está adotando e criando uma política pública nova que ela pega desde o acolhimento, desde a pessoa da rua, até a reinserção e a moradia assistida. Ou seja, todos os equipamentos envolventes integrados e amarrados um no outro, não do jeito que está, né? A Deus dará, porque fica um empurra-empurra de equipamento. E a gente, obviamente, nesse projeto, a gente conta com o quê? Com empresários da construção civil. Isso já está engatilhado. Para quê? Só que a diferença é o seguinte, Boaz. Esse empresário, ele vai estar acolhendo uma pessoa que passou por tratamento, que já está limpa há pelo menos 6 meses, 1 ano. Tá rápido. Legal. Ela é totalmente diferente de você querer falar que aquela pessoa que está jogada na sarjeta é só dar um emprego para ela. Não é. Não é. Não é. O cérebro dela está cozido, ela precisa de um tratamento, entendeu? E aí Legal. vai Então, outras ó, coisas. quem quiser entrar em contato com o Projeto Mudando Vidas, é só digitar no Facebook, no Instagram, em qualquer rede social aí, Projeto Mudando Vidas. O Ricardo Tostes é o presidente, faz um trabalho muito bacana. Eu já tive a oportunidade de, como advogado, por intermédio dos trabalhos do Coletivo e Solidariedade, prestar uma assessoria nas atividades de e-mail de vocês. Por isso que eu conheço, já te conheço também já há alguns anos. Tenho que agradecer, Ricardo, a sua participação aqui. E eu que agradeço. O fone para entrar em contato é o 16 992 50 7957. 16 992 50 7957. Você que está ouvindo pode ajudar. Né? Facebook, Instagram, Projeto permite. Mudando Facebook, Vidas. Se Instagram. alguém quiser fazer uma doação, esse telefone Esse telefone, qualquer doação, qualquer visita, é bem-vindo. é bem-vindo. E outra coisa também, eu também dou qualquer suporte gratuitamente para as famílias. O meu objetivo é que essas informações cheguem às famílias de baixa renda que não conhecem o que o poder público tem para oferecer.
Por exemplo, A programa informação Recomeço é e Senapred. importante. Eu acho que vocês nem sabiam que existiam isso aqui, pelo que eu percebi. Não. Entendeu? Então, tem muita gente que não sabe. Então, no desespero, ela acaba pagando para uma clínica particular, sendo que a gente tem essas opções para oferecer. Entendeu? Ricardo, 1 minuto para suas considerações finais aí. Eu agradeço muito a vocês, principalmente a você, Renato Buozzi, a gente já se conhece há um tempo, entendeu? Um prazer estar aqui, né? Espero voltar aqui para uma outras temáticas, outros assuntos referente ao assunto de dependência química. E mais uma vez, obrigados a todos que estão nos assistindo. E fica aí o meu telefone à disposição para qualquer tipo de ajuda, qualquer auxílio, frente a essas políticas públicas de dependência química. A sua entrevista ela foi inteira gravada numa live na minha página no Facebook, ela estará à disposição dos internautas. Eu agradeço, já faz alguns dias que eu estou te convidando. Eu te agradeço, cara. Enchendo o saco para estar aqui. O programa Giro Metropolitano está sempre aberto Obrigado, para iniciativas como a sua. Obrigado. Tá? Seja bem-vindo e os nossos microfones estão à sua disposição sempre, ok? Obrigado a todos. Então o Apulei está passando por aqui. 7h40. 7h40 da manhã, o programa Giro Metropolitano continua até as 8h. Fica aí com Marina Lima, 1h30. Bom dia para você.